Olá, pessoal! Estamos em mais um podcast aqui no JDU Notícias, aqui no Conexão SM, porque eu sempre falo, saúde mental é com Silmária Medeiros. E para falar dessa conexão, hoje eu trouxe uma especialista maravilhosa, ela é reumatologista, a doutora Fabiana Moreno, porque reumatologia e saúde mental estão sempre muito, muito conectadas. Muito, mãos dadas sempre. Prazer te rever, obrigada pelo convite. E hoje eu gosto muito de falar de todos os sistemas, né, das especialidades. Reumatologia é algo muito interessante porque, assim como a cardiologia, as duas estão muito conectadas com a saúde mental e os estudos nos provam com muita propriedade, né? Tem algumas áreas que ainda os estudos são mais incipientes, mas a reumato e a cardio, os estudos já são bem concretos. Cada dia nós sabemos mais coisas, mas ele já tem um embasamento teórico muito bom. As doenças autoimunes nós sabemos o quanto estão atreladas, mas hoje nós vamos focar em algo que acomete muitas pessoas, limita muitas pessoas, faz com que muitas pessoas fiquem sofrendo. Provavelmente você já passou por isso, ou você tem algum familiar, ou algum amigo, ou algum conhecido que tenha fibromialgia. Hoje o nosso foco é falar sobre fibromialgia. Você não conhece alguém? Como eu falei, muitas pessoas já tiveram, outras terão. É algo que fica ali cronificado, mas você com certeza pode mudar o seu estilo de vida e vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E vamos falar com a especialista sobre isso. Vamos saber tudo sobre fibromialgia. Sim, a fibromialgia é considerado um reumatismo, né? Reumatismo não é uma doença em si, eu acho que é super importante a gente começar falando um pouquinho sobre isso. Reumatismo é qualquer doença que compromete o sistema músculo-esquelético, trazendo dor, limitação, inchaço nas articulações e alguns sintomas sistêmicos. Então, tem mais de 200 doenças que a gente coloca dentro da caixinha do reumatismo e a fibromialgia é uma delas. A fibromialgia é considerada um reumatismo de partes moles, né? Porque a dor, o dolorimento, né? Aquela sensação mesmo é generalizada. O principal sintoma, marcador, definidor da fibromialgia é uma dor crônica generalizada. Então, uma dor há mais de 3 meses, toda dor que se mantém mais de 3 meses é uma dor crônica generalizada no corpo inteiro, difusa, do topo da cabeça à ponta do pé. Parece que foi atropelada por um caminhão, passado um rolo compressor, moída numa máquina de moer carne. Então, tudo isso são sensações que as pacientes trazem para a gente. E só delas descreverem dessa forma, a gente já vai, né, se enrijecendo e percebendo o quanto que isso é sofrido. Então, a fibro é uma doença reumatológica de fundo, sim, psicoemocional, sociofamiliar. A gente sabe que a causa da fibro não é bem definida e tem 2 componentes principais. Um é esse componente biopsicossocial, então fatores biológicos, genéticos, hormonais, interagindo com funções até ambientais mesmo, junto com as psicoemocionais, podem desencadear esse quadro de sensibilização central. Então, algum estímulo do ambiente desencadeou uma resposta que o cérebro interpreta como dor. Hoje a gente já sabe que tem alteração neuroquímica no cérebro das pessoas com fibromialgia, que tem uma percepção maior dos estímulos, interpretando como dor. Então, elas sentem mais dor, a dor dura mais tempo, demora mais para passar, muito em decorrência desse desbalanço de neurotransmissores de bem-estar e de diminuição de neurotransmissores que devem inibir essa dor. Então, esse sistema modulatório de dor, o ascendente que leva o estímulo que é interpretado como dor e o descendente que teria que inibir a dor, está descompensado. Então, recebe mais e inibe menos. Então, leva, sim, a um quadro de amplificação dolorosa por sensibilização central e dor crônica. Mas o mais limitante também, claro, além da dor, são todos os outros sintomas que vêm junto. Fadiga, cansaço, falta de energia, exaustão extrema, sono que não descansa. Muitas vezes começa com esse sono que parece que é entrecortado, acorda sempre cansada, por mais que durma 8, 9, 10 horas por dia, acorda cansada. E aí, junto disso, alteração gastrointestinal, alteração, às vezes, oscila entre prisão de ventre e diarreia. Tem bastante alteração, aí sim, que já entra inclusive como critério diagnóstico, né? Além da dor generalizada, a fadiga, o sono que não descansa, e alterações cognitivas, memória, concentração, foco, sintomas gastrointestinais, dor de cabeça e depressão.
E aqui a gente entende, né, por que que tem uma grande parcela das pacientes que tem essa associação de dor crônica com transtornos ansiosos, depressivos. E a gente está falando também de uma população que praticamente 80%, 90% das pessoas que sofrem com fibromialgia são mulheres. E a maioria das mulheres também são acometidas por transtorno ansioso depressivo. A gente fala isso, para você ter ideia, em torno de 50% das pessoas que têm fibromialgia, aliás, que têm depressão, ao longo do curso, principalmente uma depressão recorrente, vai desenvolver dor crônica. Sim. Às vezes a gente não consegue fechar exatamente fibro, mas desenvolvem dor crônica. E até 70% das pessoas com fibro desenvolvem depressão. Então a gente está falando aí, quando a gente fala de fibro numa prevalência em torno de 2, 3% da população geral, a gente está falando no Brasil de mais de 6 milhões de pessoas. É por isso que eu falei, gente, eu não tenho dúvida que você, algum familiar, algum conhecido, algum colega de trabalho, amigo, esteja passando por isso, já passou por períodos de dor crônica. E na verdade, assim, é muito interessante isso que a doutora Fabiana falou, é esse processo de inibição. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo, essa parte mais técnica, para que a pessoa entenda assim, o quanto é possível, com a melhora, inclusive da ansiedade, da depressão, ela ter melhora da fibromialgia, né? Ela pode voltar a ter qualidade de vida, porque a grande queixa das pessoas é nunca mais vão viver. Exatamente. E remédio não resolve, né? Sim, os remédios ajudam, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Na fibromialgia a gente tem uma frustração imensa. Inclusive, eu fui me aprofundar em estudar dor. Hoje eu faço consultório de reumato, só fibromialgia e dor crônica, porque depois de ter passado pela residência de clínica, ter passado pela residência de reumato, uma especialização em medicina paliativa, eu fui vendo um mundo muito maior que cabia no cuidado das pacientes com fibromialgia. Por quê? A dor ela não é só física. Ela tem um componente físico? Tem, mas ela tem um componente psicoemocional, sociofamiliar, espiritual e existencial. A mulher com fibro sofre muito. Ela não consegue fazer o básico. Acordar, levantar, preparar um café da manhã, preparar as crianças para a escola e trabalhar, ela não consegue. Tem dias que acorda bem ao longo do dia, acaba a energia. Tem dias que acorda super mal e de repente ganha aquela energia e consegue. Faz o planejamento de sair com o namorado, sair com os amigos, viajar e de repente tem que cancelar tudo porque não consegue. Então esse desbalanço ocorre sim por questões genéticas, mas a parte genética ainda é muito pouco. Acontece, tem sim. A gente sabe que pacientes que têm, mulheres especialmente de primeiro e segundo grau com fibro, tem aí até 5 vezes mais chance de desenvolver a doença, em média aí um grau de 20%, 30%, mas até 5 vezes mais chance do que a população geral. Então tem sim essa parte genética, mas a grande parte é ambiental, é hábitos, comportamentos, rotina, manejo de estresse e de emoções. Então quando a gente traz isso no contexto para tentar identificar quais são os gatilhos, por onde começou, que evento de vida aconteceu, que evento comportamental aconteceu, muitas vezes a gente relaciona uma infecção, por exemplo, pós-Covid agora, a gente teve um aumento muito grande de síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, por conta, né, do Covid, mas tem outros eventos estressantes de vida, como perda do emprego, perda de um ente querido, uma separação conjugal, né? Isso tudo impacta, fazendo com que esteja esse desbalanço, né, do sistema de modulação de dor. E aqui a gente está falando principalmente depois de um quadro de estresse, no aumento de cortisol, aumento das substâncias que induzem dor, substância P, glutamato, e redução das substâncias de bem-estar, serotonina, dopamina e ocitocina, né? Então, toda vez que a gente vai pensar em cuidar, em tratar essa mulher com fibromialgia, os remédios entram numa parte de modulação química dessas vias de dor, que ajudam bastante, principalmente quando tem transtorno ansioso depressivo associado, a gente lança mão de antidepressivos, às vezes de anticonvulsivantes, analgésicos, relaxantes musculares, mas se a gente não trabalhar no gatilho dessas crises de dor, a gente não vai conseguir controlar só com remédio, porque eles modulam uma partezinha só. Quando a gente fala de estímulo ambiental, a gente está falando de tudo. Às vezes a temperatura, muito quente, muito frio, barulho, cheiro, som,
tudo. A mulher com fibra tem uma hipersensibilidade sensorial que pode ser gatilho, além de noites mal dormidas, privação de sono, a alimentação. A gente sabe o quanto a gente já tem estudado a interação do eixo cérebro-intestino, também influenciando na desregulação do sistema de dor. Então, a gente precisa colocar na mesa toda a rotina dessa mulher, como é que tá o sono, que é eu faço uma imagem mental, às vezes desenho com as minhas pacientes os 7 pilares, né? A gente trabalha no consultório com Fibro 7, que são 7 pilares do estilo de vida para controlar a fibra. Então, a base é o sono. O sono é a base, é o alicerce. Tudo a gente consegue regular a partir do sono. Então, o sono não é só aquele período passivo de desligar, né? Não, ele é extremamente ativo do ponto de vista reparador de neurotransmissores, do sistema imunológico, do sistema endócrino, cardiovascular e, claro, de dor. E a mulher com fibra, especialmente com as queixas cognitivas de memória e concentração. Sem dormir bem, você não vai conseguir sedimentar a memória. Então, está tudo interligado. Então, a gente trabalha muito essa questão de sono, higiene do sono, as técnicas de relaxamento para melhorar padrão de sono, aromaterapia, escaneamento corporal. E aí a gente tem todas as técnicas também, né, de manejo de estresse para melhorar essa noite de sono. Porque uma boa noite de sono começa com a rotina durante o dia, né? Alimentação e suplementação, movimento. Mulher com fibra não consegue se movimentar de uma hora para outra, começar uma atividade física. Tem toda uma programação para isso. A gente sabe que os tóxicos, álcool e drogas lícitas e ilícitas, sim, né? Porque cigarro, os dispositivos eletrônicos de fumar, todos pioram sensibilidade dolorosa. Para quem tem dor crônica, não existe dose segura de álcool. Por mais que tenha ainda aí uma tolerância com relação à saúde global, cardiovascular, gástrica, hepática, né? Para dor não tem dose segura de álcool, então a gente tem que trabalhar esse pilar também dos tóxicos. Tem das conexões sociais, o estudo de Harvard está aí para mostrar para a gente que o pilar que mais influencia em sensação de bem-estar, felicidade, longevidade são as conexões sociais. A mulher com fibra se isola. O pertencimento, se a gente tivesse que elencar uma palavra, como o ser humano tem necessidade de pertencimento, é inacreditável. E muitas pessoas buscam tantas coisas. O que será que você está buscando, né? O que você tem buscado para a sua vida? Porque quando a gente estuda de forma profunda, verdadeira, os seres humanos, eles buscam muitas coisas, muitas vezes eles não sabem nem o que eles buscam, onde eles querem chegar. E, em última instância, quando a gente para avaliar, faz uma retrospectiva, uma projeção, a gente está sempre falando de vínculo, de amor, de relacionamentos saudáveis. Inclusive para que se tenha qualidade de vida, porque, gente, é muito raro a gente ver uma pessoa com qualidade de vida que não tenha vínculos saudáveis. Sim. Então, assim, é claro que existem, todas as regras têm exceções, mas os vínculos, por isso que eu tenho uma frase que eu gosto muito, Fabi, os elos humanos são responsáveis por muitas tristezas, mas com certeza pelas nossas maiores alegrias. Perfeito. E complementando essa parte do pertencimento, a gente tem a espiritualidade, que é a nossa conexão com o que transcende essa matéria, independente de religião. Muito além, as pessoas confundem, muito, né? Além, confunde. Podem estar ligadas, podem, sim, mas normalmente quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando com a conexão com esse sentido, com esse propósito, com o que você tem de mais valoroso na sua vida. Por que você faz o que você faz? O que você busca? Por que as pessoas não sustentam uma mudança? Porque vem de motivação extrínseca. Nem ela sabe por que ela quer fazer aquilo. Sim. Tanto que o pertencimento é um dos 3 pilares da motivação humana, né? Junto com da motivação intrínseca, junto com a autoconfiança, com a autocompetência, né? E a autonomia. E lá no topo, então, você pensa na base o sono, os 5 pilares de alimentação, suplementação, a rotina de movimento, tóxicos, conexões sociais e a espiritualidade. E lá em cima, na cobertura, o pilar de manejo de estresse, de emoções. Se isso aqui está abalado, cai tudo. É como se fosse uma bomba caindo lá em cima. Piora todos os pilares se a gente não tiver esse manejo de estresse e de emoções muito bem trabalhado. A gente nunca vai se estressar? Claro que vai. Mas o problema não é o que acontece no nosso dia, como a gente reage. Sim. Isso a gente aprende. A gente aprende. Felizmente, a gente tem muitas técnicas possíveis, desde você conseguir identificar esses gatilhos, identificar os sintomas de estresse que seu corpo começa a apresentar, porque a gente perdeu até essa capacidade. Sim. A gente não identifica mais o que a gente está sentindo, a gente não sabe nomear emoção, não sabe nomear sentimento. Sentimento e emoção vira a mesma coisa que vira fome.
né? Que aí a gente... É o buraco impreenchível. O vazio. Então, quando a gente começa a trabalhar essa parte de percepção de estresse, as estratégias adaptativas e reparação, aí a gente começa a entender que é possível controlar a dor. Eu falo muito isso para minhas pacientes, assim, aí depois fazer medicina do estilo de vida, né, claro, para poder ter manejo mesmo, ferramentas para que eu possa ajudar essa mulher, não da boca para fora. Quem que não sabe que tem que dormir bem, comer bem, se movimentar, controlar estresse? Todo mundo sabe. É fácil chegar, tem que fazer isso. Não, mas como que eu vou fazer isso? Então, é esse passo a passo. Eu tenho que ajudar a minha paciente a passar de uma margem do rio para outra para ter controle de dor, para ter qualidade de vida. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. E cada uma tem um rio, né? Tem um riacho, tem uma cachoeira, tem um córrego, e é exatamente isso, a individualidade, né? Muito. E a gente tem que saber a realidade de cada um. Eu até quero falar uma coisa que você disse, né? Quando a gente pensa aí no pilar, no que está em cima, eu sempre falo que quando a gente tem dúvidas sobre qualquer coisa, é só a gente olhar para o funcionamento do corpo humano, para o corpo humano ou para a natureza que a gente tem respostas, principalmente atreladas à saúde mental. E não é à toa que a mente está aqui. Então, assim, saúde mental, ela movimenta todo o corpo. Então, assim, é inacreditável. E aí que tá, né? Todos nós somos interdependentes, mas o poder interdependentes. Ninguém depende exclusivamente de ninguém. Por isso que eu falo que nós complementamos o outro. Ninguém deve completar ninguém. E realmente não é à toa que a nossa mente está aqui. Não, com certeza. Não tem como a gente pensar em controle de dor crônica em fibro se a gente não falar de mente, né, de saúde mental, desse gerenciamento. E quando a gente vai aprofundar na fisiologia, por exemplo, do estresse, que a gente entende tudo que passa, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai falar no processamento de dor, a gente tem a amígdala cerebral, que é a que capta as emoções, e o estímulo do ambiente, quando sobe pela medula no corno posterior para levar o estímulo que o cérebro depois interpreta como dor, mas que na fibro não é nem um estímulo doloroso, às vezes é um aperto de mão, às vezes é um abraço, às vezes é o tecido de uma pele, às vezes na pele, às vezes numa roupa mais apertada, isso já era interpretado como dor. Então, esse estímulo chega na amígdala, ela é responsável pela codificação afetiva, emocional. Então, estímulos que não são dor, ela já interpreta como dor. Quando chega na parte discriminativa, cognitiva, o estímulo já chegou todo processado de uma forma muito densa. Então, uma das coisas que a gente trabalha também com as mulheres com fibro é, inclusive, os sentimentos de gratidão. Fazer um diário de gratidão, melhorar esse pertencimento, porque as mulheres com dor crônica, já tem vários estudos sobre isso, que elas percebem coisas boas do dia a dia de uma forma menos frequente do que quem não tem dor crônica. E a partir do momento que elas fazem esse exercício de ver coisas boas que acontecem durante o dia, vai diminuindo essa percepção de intensidade de dor, assim como a solidão. Sim. Né? A gente precisa de solitude, que é esse momento de individualidade, sozinho da gente, com os nossos pensamentos, né? Para a gente fazer esse caminho de autoconhecimento também, mas as mulheres com fibro sofrem de solidão. Elas se sentem isoladas, não validadas, em todas as áreas. E vira um círculo vicioso, né? Porque, na verdade, elas se isolam e não percebem, e como elas vivem limitadas e a conexão vai diminuindo cada vez mais sozinhas elas ficam. Então, elas fogem da solidão e cada vez mais encontram a solidão. E quem está do lado não sabe dar suporte. Sim. Filhos, cônjuges, amigos, colegas de trabalho, muito pouca gente entende como que é capaz de sentir tanta dor. E desse sentir tanta dor, vem depressão, vem ansiedade. Muitos pacientes, primeiro com transtorno de estresse pós-traumático, também desenvolvem dor crônica. Então, a gente, quando trabalha essa questão do diagnóstico da fibra, a gente sabe que a fibra pode estar associado, né, a todas as outras doenças. A gente deve pesquisar, sim, outras condições clínicas associadas, até porque os tratamentos são diferentes, necessitam de um acompanhamento, né, até de equipe multi, de outros colegas, né, de outras especialidades, mas quando a gente faz uma visão geral de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, a gente percebe bem que um ou outro vai estar atrelado com o tempo na evolução à dor crônica, à fibra. É desafiador.
É muito desafiador. Quando você, assim, chega, parece que tudo fora do lugar, sabe? Nem a própria pessoa que sofre com fibro sabe por onde começar. Passou por, primeiro, o diagnóstico, né? Passa por 3, 4, 5 colegas, especialidades diferentes. Depois começa a tomar um monte de remédio que só vem efeito colateral, que no começo até dá certo, mas que depois para de fazer efeito, aí ganha peso, dá sono, ou então tira o sono, tontura, e aí para de tomar o remédio, aí piora a dor, e não consegue trabalhar essas questões, né? Tanto de saúde mental, quanto da alimentação, quanto do sono, não sabe? E aí vira tudo uma bola de neve, e aí a gente tem que separar um por um. E por onde que a gente começa? Isso. Por onde que a gente começa, né? Fechando o diagnóstico, a gente vai começar por onde esta pessoa se sente mais capaz. Se tiver tudo bagunçado, por onde é mais fácil? Por onde você se sente à vontade de começar? Primeiro, qual que é a expectativa na consulta? A primeira pergunta que eu faço é isso. Qual que é a sua expectativa na consulta? Quero ficar sem dor. Não, ficar sem dor é fácil. Chamo um anestesista, né? Dou uma sedação, faço uma anestesia geral. Pronto, é isso? Não, doutora, eu quero fazer minhas coisas. Eu falei, então, o seu objetivo, né? Às vezes, uma dor controlada, mesmo que ela fique de baixa intensidade, porque isso a gente alinha também. Sim. A dor crônica, muitas vezes, a gente não consegue acabar, zerar a dor, mas a gente consegue deixar no nível muito leve, que seja capaz de fazer tudo que ela gosta. Viajar, passear, trabalhar, cuidar da casa. Então, esse é o objetivo. Então, eu vou aos poucos, junto com essa pessoa, fazendo com que ela identifique os reais objetivos de vida, o real propósito, o que ela gosta de fazer. As mulheres nem lembram do que elas gostam de fazer. São anos e anos e anos de dor, que não consegue planejar nada. Eu não sei, eu queria ficar sem dor, mas para fazer o quê? E a gente, essa busca também, é um autoconhecimento, autocompaixão, porque muitas se sentem culpadas, perderam o crescimento dos filhos, né, por conta mesmo da dor, que não conseguiram acompanhar. Então, é muito gratificante. Então, quando a gente coloca tudo na mesa, eu faço avaliação de tudo, de estresse, depressão, ansiedade, sono, alimentação, conexões sociais, vejo uma rede de apoio. Essa parte de tóxicos, às vezes, felizmente, pelo menos já é mais fácil de controlar, uma outra tem alguma necessidade maior, mas no geral a gente consegue. Tá, vamos começar por onde? Essa mulher escolhe. E pequenas metas, pequenos passos, dentro de um prazo pequeno e muito específico, muito objetivo. Eu quero melhorar a alimentação, tá? Como você vai melhorar a sua alimentação? O que a gente vai fazer essa semana para melhorar a alimentação? Eu vou comer uma fruta a mais. Então tá bom. Não precisa tirar nada? Não. Você vai manter tudo, só não vai tirar. Vai manter, não vai tirar nada. No outro momento, me senti melhor. Agora eu vou tirar o açúcar. Eu vou tirar o ultraprocessado. Ou então, eu acho que eu consigo diminuir telas à noite para melhorar o sono. Então, aos poucos e com metas específicas a curto prazo, a gente vai ajustando, adaptando a rotina dessa mulher para que ela consiga, pouco a pouco, ganhar confiança e se tornar responsável mesmo pela sua melhora. Porque a fibra é uma dor crônica, não tem cura, mas tem controle, tem total capacidade de controle, remissão e acompanhamento. Meu consultório não é uma oficina que eu conserto e devolvo arrumada. Rapidinho, não. É um processo longo. Eu penso até que se a pessoa está determinada, ela pode ter um conserto. É claro que tem coisa que fica ali em stand-by, né? E vai depender de reativar. Mas é ou muito não. mais um conserto no sentido de uma escola, de uma educação do que eu consertar e devolver arrumado. Isso, não, exatamente. O jeito que eu falei ficou confuso, mas na verdade é exatamente isso. Tudo que a gente pensa em qualidade de vida depende da mudança, da decisão de mudança. E fibromialgia, eu vou falar uma coisa que as pessoas vão ficar incomodadas, algumas vão ficar, mas é quase como uma dependência química grave. Tem que mudar muita coisa para conseguir saber. Gente, dependência química é algo muito grave, as pessoas têm muita dificuldade. Quando a gente pensa em estatística, poucas pessoas conseguem parar com a dependência. Fibromialgia é muito parecido. Então as pessoas ficam incomodadas, mas é isso, tem que mudar muitos hábitos, tem que mudar comportamento, tem que mudar o jeito de ver a vida, uma reorganização. De novo, a nossa mente está aqui, o nosso corpo segue em sequência, porque é uma reorganização total, é uma palavra pesada, mas
os casos graves têm que ter uma reorganização total. Eu falo que, assim, as pessoas às vezes não acreditam, mas o fundo do buraco do poço tem uma mola muito grande para aqueles que querem subir, sabe? E essa mola, ela joga para cima, mas é reorganização de valores. A gente observa que cada vez mais, né, Fabi, as pessoas, eu falo que tudo tem um preço, né? E as pessoas querem tudo muito fácil, muito mágico, que é isso, né? Querem ficar sem dor. Não, é uma reorganização de hábitos, de vida. Isso vai demorar uma semana? Não, meses, às anos. vezes a vida toda. Exato. Mas não precisa ser rápido. A mudança não é um evento único, isolado, ela é um processo. Né? E só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter muito claro aonde a gente quer chegar. Esse caminho, às vezes a gente vai reto e dá 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes vai zigue-zague, às vezes faz uma corridinha e depois retrocede, às vezes pega um foguete, chega lá na frente e dá tudo certo. Mas a gente sabe que vão ter recaídas. Sim, vai acontecer, não tem como. Mas a gente sabe quem está do nosso lado. A gente tem que se cercar, esse pertencimento inclui os profissionais também que a gente escolhe para acompanhar a gente. Porque se eu sei como eu caio, eu sei como eu levanto, eu sei por onde eu volto, por onde eu recomeço. Né? E não há demérito nenhum nessas recaídas. Muito pelo contrário, os estudos mostram que quem já recaiu tem até mais chance de conseguir retomar mais rápido e voltar, né, a todo o processo. Então, não desistam. Fibromialgia tem tratamento, tem melhora, tem devolução de qualidade de vida. E como tudo, é justo que muito custo, muito vale aquele que muito custe, né? Santa Teresa d'Ávila já ensina isso pra gente. Então, é uma coisa muito cara para cada um de nós ter essa qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? E o que você está disposto a fazer pela sua própria qualidade de vida? Então, a gente trabalha muito essa questão autonomia, de autoconhecimento, autonomia, autocompetência. Autoconfiança. Exatamente, os As aí, que inclusive é a de amor, né? Tem que ter muito amor próprio. Eu gosto do porque amor próprio, autoconhecimento, autoconfiança. E as pessoas, gente, cada vez mais, eu chego a ser redundante com isso. As pessoas esperam mágica, não existe mágica, tem trabalho duro, árduo. E tem profissionais maravilhosos que podem te ajudar e você precisa se achar merecedora. Sim. Então, assim, os tombos da vida, eu falo que todo mundo cai. Gente, problema todos nós temos. Vive melhor, que aprende a lidar com eles da melhor forma. É isso que faz a diferença entre quem vive bem, com qualidade de vida, ou quem vive mal. O problema, às vezes as pessoas têm a tendência a olhar e sempre achar, né, a grama do vizinho é incrível. Mas, gente, problema todos nós temos. Vive melhor quem aprende a lidar com eles da melhor forma. E se você está tendo dificuldade com as pessoas que estão à sua volta, tente mudar também, porque se você ficar mais amorosa, inclusive principalmente com você, os outros vão te ajudar mais. Eu falo que os outros nos veem através dos nossos olhos. Se a pessoa não olha para ela com amor, com respeito, com clareza, qual familiar vai fazer isso por ela? Então, não é à toa. Eu passei anos estudando e achava que o amor era suficiente. O amor é algo importante, mas um amor com autoconhecimento, um amor leve. Então, tenha um amor mais saudável por você. E com certeza, fibromialgia é algo que limita muito, né? Tanto os medicamentos que fazem tratamento, até anticonvulsivante, que ajuda na dor. São muitas medicações, mas, gente, medicação sem mudança de estilo de vida não vai ter resultados significativos. O próprio canabidiol. Sim. Né, Sil? A gente tem bons resultados, ainda não é consenso, nem por nenhuma sociedade de reumato, nem internacional, nem a nossa brasileira, mas a gente tem sim cada vez mais estudos comprovando o uso do cannabis medicinal, canabidiol, canabigerol, para dor crônica, sono, ansiedade, fadiga. A gente já usa com uma certa mais robustez de estudos no cuidados paliativos, principalmente paciente oncológico, mas na dor crônica está começando a ganhar espaço. E as pessoas também veem, vai ser milagre. Não, não vai. É mais uma ferramenta que a gente tem. Então, a gente abre a nossa caixa de ferramenta e aí tira, né, tudo possível para ajudar você. Mas o quanto você também está disposta a se envolver nesse processo, quanto que você tem de confiança, o quanto isso é importante para a sua vida, né? Porque a gente também só vai ajudar quem quer ser ajudado de verdade.
Gente, gostaria de agradecer a presença dessa minha amiga maravilhosa. Obrigada, querida. Iremos falar com certeza sobre outras patologias aí da reumatologia. E lembre-se, todos nós podemos mudar o nosso estilo de vida. Você pode viver melhor, não tenha dúvida, depende. No mundo dos adultos depende, inclusive, principalmente de você. E acredite, quando nós queremos e nos dedicamos, nós conseguimos. O trabalho pode ser árduo, mas nós conseguimos com certeza. Uma ótima semana para vocês e tudo de bom. d1noticias.com, a notícia no seu celular.